Queria pedir... Professor, Pois não, vamos Caio. fazer a correção da página. Desculpe interromper. Vamos fazer a correção da página 61, professor. Vamos sim, vamos começar. Página 61, todo mundo com o livro em mãos, página 61. E vamos Posso ler a corrigir, primeira certo? questão? Pode sim, pode sim. Vou começar. Professor, para ainda, desculpa interromper, mas o professor já corrigiu a primeira questão, tem que corrigir só a segunda. É porque tem pessoas aqui que não estavam na aula da correção ontem. Professor, tu responde tudinho, porque eu não peguei. Pode ler, Otávio. Vou começar. Com base no texto, quais foram as Página 61, pessoal. Com base no texto, quais foram as principais consequências das grandes navegações? Minha resposta é o seguinte, professor. A descoberta do Brasil, as diversas mortes nos navios negreiros e a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Isso. Eu lembro que Professor, eu posso falar a minha? Pode, Maia, pode. Uma delas foi a das melhorias no navio, os navios que necessitavam de melhorias, e a morte de escravos e a descoberta do Brasil. Pode deixar ela? Posso falar, Pode, sim. professor? Pode. É a página. Pode. A página é 62? 61, Caio. Ei, professor, eu deixei a palavra descoberta entre aspas, porque, bom, não foi bem uma descoberta, foi mais uma invasão. Professor, Exatamente, você viu exatamente. a tarefa que eu mandei pro senhor? Vi sim, vi a tarefa de todo mundo que mandou, tá certo? Vamos lá. A primeira questão, como a gente já havia falado ontem, eu vou dar uma passadinha nela rápida, certo? É que as principais consequências foram a passagem da Idade Média para a Idade Moderna e o impulsionamento do comércio entre Europa, Ásia e África, certo? E, claro, a descoberta, entre aspas, de um novo continente, no caso, a América. Professor! Foram as principais consequências das grandes Professor, navegações. Desculpa Professor, interromper. O professor vai botar no chat. lá, o professor vai botar lá no Classroom, né? Vou sim. Outra pessoa fez uma pergunta aqui. Miriam França. Professor, Oi. eu queria pedir ao professor para o professor botar a resposta no chat. Eu vou colocar as respostas no Google Sala de Aula, porque se eu for colocar aqui no chat, vai demorar muito. Vai levar tempo que eu não posso perder na aula. Mas você olhe lá no chat não, no Google Sala de Aula, que todas as respostas e todas as atividades vão estar lá, certo? Vamos lá, segunda questão. Em algumas passagens do texto, o autor utiliza-se do recurso direto, a fim de comprovar uma ideia. Transcreva os trechos em que isso ocorre e diga que ideias eles sustentam, que ideias esses trechos Professor, sustentam. eu escrevi o seguinte, pode ser que eu esteja errado, mas eu escrevi um dos trechos, porque, como o senhor disse, é bom escrever só um para poder dizer também o que eles querem dizer, não é que você disse? Sim, eu disse que é bom você dar o seu ponto de vista, que talvez pudesse não caber nessas linhas aqui, né? O trecho, a ideia do autor e o seu ponto de vista. Aí eu escrevi assim. Por ali passava a maior parte no comércio europeu com o Oriente. Quando a cidade caiu em controle muçulmano, foi necessário encontrar novos caminhos para comerciar com a Ásia. Aí eu escrevi depois, fala sobre a dificuldade de comercialização dos portugueses com os outros continentes. Isso. Professor, da ideia também do aumento do comércio, né? Oi, Maia. Sim. Aí, professor. Eu não entendi. Posso falar, professor? Pode. Eu não transcrevi, mas eu dei a minha opinião, que é até daquele segundo lá, entre aspas, né? O autor deu a ideia de que os barcos necessitavam de melhorias, mas melhorias para justificar as coisas. Assim, as ideias é o seguinte, aliás, os trechos.
esse que o Taimon falou, que é, por ali passava a maior parte do comércio europeu, até foi necessário encontrar novos caminhos para comerciar com a Ásia. Essa é a primeira ideia, que fala do aumento do comércio da Europa com o continente asiático, certo? Aí, E também com o professor, continente africano. minha A resposta segunda ideia é, devido a sua resposta está correta, tá? Pode deixar, tá bem? Devido à Professor, Renascença, os carpinteiros, um momento, devido à Renascença, os carpinteiros e estaleiros haviam se tornado mais habilitados a construir navios mais resistentes. Ou seja, o espírito da Renascença estava estimulando o aprendizado. E isso também está dentro da ideia do que a Maiane falou. Se as pessoas estavam mais habilitadas, é porque elas sabiam mais. E houve uma necessidade de saber mais. Claro, houve sim, as navegações estavam sendo impulsionadas e aquela tecnologia marítima não estava mais atendendo às demandas daquela gente. Então, foi preciso que houvessem melhorias, certo? As respostas do Simon e da Maiane estão dentro da ideia que eu quero. Talvez não nas mesmas palavras, mas a ideia, que é o principal, está correta, certo? Terceira questão, que muita gente ficou com dúvida. Qual é a classe gramatical da palavra destacada no trecho a seguir? E professor, a que ela se refere? Pois com não. licença, professor. Eu escrevi artigo feminino no plural que se refere às expedições. Mais alguém? Não? A classe gramatical é o seguinte. É pronome, é verbo, é adjetivo, é advérbio. Esse elas é um pronome pessoal. Pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Terceira pessoa do plural do gênero feminino. Pronome pessoal, do caso reto, porque a gente tem o caso oblíquo também. Né? Mas aqui é um pronome pessoal. Essa é a classe gramatical. E ela se refere às Eu errei. expedições. Sim, se refere às grandes navegações. Mas Professor, tu corrige, viu, Simon, e coloca pronome pessoal, certo? professor, eu botei assim, pronomes. Eu não sugeri o que era, eu só botei pronomes. E se refere sobre as expedições. Pois Posso você deixar? coloque certo. Mas você professor, acrescente pronome pessoal, porque a gente tem pronome demonstrativo, tem pronome pessoal, tem o pessoal do caso reto, o pessoal do caso oblíquo, certo? Oi, Carlos. eu também só botei pronome. Tá certo. Se você só botou pronome, coloque que é um pronome pessoal, certo? Pronome de tratamento pessoal. Basta pronome pessoal. Vamos lá. A quarta questão. Marque a alternativa em que o termo destacado é um pronome demonstrativo. Vamos logo direto para a alternativa correta, já que já se passaram 10 minutos de aula. Alternativa B. Além dessa, é um pronome demonstrativo, está demonstrando. Além dessa questão econômica, outras razões impulsionaram as grandes navegações, certo? Questão 4, a alternativa B é a alternativa correta, certo? Atividade da página 61 corrigida. As respostas estarão no Google Classroom, assim como esse vídeo vai estar no nosso canal, certo? Agora vamos para outro artigo de divulgação científica, página 62. Aqui vai ser um pouco mais interessante, tá certo? Vamos interagir um pouquinho aqui. Vocês sabem a diferença de vogal e semivogal? Sim, Sabem? Maravilhoso, maravilhoso. Isso já vai poupar muito tempo. Mas vamos lembrar aqui o seguinte. Os fonemas, as letras que representam as vogais e que representam as semivogais, são os mesmos. Então, é preciso um pouco de atenção para que você diferencie
um do outro. Mas tem umas dicas que o professor pode dar para vocês para ajudar a clarear um pouco essa questão. Por exemplo, as vogais a gente conhece, A, E, I, O, U, né? Mas o A é sempre uma vogal. Ele nunca é uma semivogal numa palavra. E toda sílaba terá apenas uma vogal. Então, se numa sílaba eu tenho um A e um I, por exemplo, se o A sempre vai ser vogal, logo esse I é uma semivogal. Por quê? Porque toda sílaba vai ter apenas uma vogal. E o A Professor, é vogal sempre, certo? a Oi, semivogal possui um som mais fraco do que a vogal normal. isso. Essa questão aí também a gente já entra nos ditongos crescentes e decrescentes, né? Mas é exatamente, se você até adiantou um pouquinho da aula de hoje, que a nossa questão número 3 vai pedir um pouquinho disso. E a gente sempre bom revisar o conteúdo. Quanto mais você pratica, como o professor Senai falou, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente exercita, mais a gente aprende, certo? Então, vou dar aqui só umas leves dicas antes de compartilhar a tela com vocês. Se na sílaba... Oi? Bom, se na sílaba só há uma letra que representa, aliás, um vogal, esta é necessariamente uma vocal. Se só tem um A, é uma vogal. Se só tem um I, é uma vogal. Não tem como haver uma letra e ela ser semivogal, certo? Pois as semivogais não aparecem sozinhas nas sílabas. Se tem uma vogal isolada, ela nunca vai ser semivogal. Ela sempre vai ser vogal, certo? As semivogais, elas estão sempre acompanhadas das vogais. Outra dica simples é observar se na mesma sílaba houver a letra A, como eu falei. Se tem um A, a outra letra, não importa qual é, ela é uma semivogal, porque o A supera todas. O A é o número 1, vamos dizer assim. O A sempre vai ser uma vogal. Então, se tem A e O é a semivogal. Se tem A e um E, o E é a semivogal. Por quê? Porque o A sempre vai ser vogal, certo? As vogais, como o Taiman falou, elas sempre possuem som mais forte em relação às semivogais, ou seja, o som das vogais aqui e o som das semivogais aqui, um pouco inferior. O som das vogais é maior, mais alto, certo? Assim, se na mesma sílaba houver duas ou três letras que representem as semivogais, por exemplo, E, I, O, ou até mesmo U, a vogal será sempre a que tiver o som mais forte, certo? Caso haja uma sequência de letras que representam as vogais e os sons de I ou de U, vou repetir, caso haja uma sequência de letras que representam vogais e os sons de I e U sejam fortes, tão fortes quanto A, E e O, estas letras não estarão na mesma sílaba, formando o hiato. Agora sim, a gente vai ver um pouquinho aqui da tela do professor. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Enquanto isso, pessoal, todo mundo que está na turma, coloque o nome e a turma aqui no chat, tá bem? Nome completo e a turma aqui no nosso chat, tá bem? Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Ótimo, vamos lá. Como eu havia dito. Deixa eu separar aqui. Pronto. Estão vendo, né, minha tela? Sim. Então, vamos lá. Encontros vocálicos. Eu vou dar uma lidinha e eu vou disponibilizar esse documento aqui também, tá certo? Que eu fiz. Os encontros vocálicos
são agrupamentos de vogais e semivogais, sem consoantes intermediárias, ou seja, não é para ter uma consoante entre elas. O encontro só ocorre quando elas são vizinhas, certo? É importante reconhecê-los para dividir corretamente os vocábulos em sílabas. Como professor, não estou entendendo. Oi? Como professor, não estou entendendo, professor. Pode repetir, por favor? Posso sim, é o seguinte. A gente vai falar, porque a gente vai analisar o texto e tem uma questão que fala sobre ditongo, tritongo e hiato. E o que é isso? O que é ditongo, o que é tritongo, o que é hiato? São encontros vocálicos. Quando a gente fala de vocálico, a gente está falando de vogal. Se fosse, por exemplo, encontro consonantal, estaremos falando de consoantes, certo? Temos as consoantes, B, C, D, F, G, e por aí vai. E temos as vogais, A, E, I, O, U. Aqui, nós vamos falar do encontro vocálico, ou seja, das vogais. E os encontros vocálicos são agrupamentos de vogais, duas ou mais, duas ou três no caso, e semivogais, sem consoantes intermediárias, ou seja, se tem uma vogal aqui, uma consoante aqui e outra vogal aqui, não houve um encontro, porque elas estão separadas por causa dessa consoante aqui. Só é encontro quando as duas estão juntinhas, ou as três estão juntinhas. Entendeu? Professor, mas tem um porém, Oi? professor. O hiato, mas tem um porém, professor. O hiato, por exemplo, ele é um encontro vocálico, mas ele é um pouco diferente, por exemplo. Ele meio que é um encontro vocálico, mas as letras não estão na mesma sílaba. Por exemplo, Exatamente. saída. Mas aqui, eu não estou falando de letra de vogais juntas na mesma sílaba, desses encontros na mesma sílaba. Porque uma sílaba só vai ter uma vogal. O hiato permite essa separação, certo? Eu estou falando de consoantes entre elas, fazendo essa interseção, cortando elas. Mas você usou um exemplo maravilhoso. Exatamente, a gente vai chegar aí, tá certo? Vamos pegar aqui as dicas que eu falei. As vogais, todo mundo sabe, claro. A, E, I, O, U. A vogal A, né? O A, ele é sempre vogal. O fonema A, ele nunca vai ser uma semivogal. Então, se você encontrar A acompanhado de outra vogal, na palavra, essa outra vogal vai ter uma função de semivogal. E o som do A vai ser mais forte, vai ser mais alto. A entonação vai ser mais alta, certo? E por quê? Porque toda sílaba vai ter apenas uma vogal. Ora, toda sílaba tem uma vogal. E já tem um A ali. Então, o A é a vogal daquela sílaba. A outra letra deixa de ser vogal e passa a ser semivogal, porque o som dela é mais baixo. A entonação é menor, certo? Vamos ver aqui exemplos aqui. Caixa, mãe e iguais. Caixa, caixa. O A é a vogal, o I é a semivogal. Você pode até falar com o microfone desligado, se você quiser fazer o teste. Você vai falar o I mais baixo. Caixa. O volume vai diminuindo. Caixa, caixa. Aqui em mãe, temos um ditongo que é nasal. Mãe, você fala vindo aqui das fossas nasais. Mãe, mãe, mãe. Certo? Não tem como você falar mãe Ditongo nasal. sem puxar... Banguela, Oi? é Banguela, tem um dente faltando aqui. Quem? Que hora é essa? Depois temos iguais. Aqui a gente tem o A, novamente, sendo vogal, e as duas outras são semivogais. Vamos ver melhor essa teoria aqui, para a gente ir para a prática. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou de uma semivogal e uma vogal, certo? Numa mesma sílaba. Ou seja, dois sons vocálicos na mesma sílaba. Pode ser crescente, decrescente, oral ou nasal. Quando é que ele é crescente?
quando a semivogal vem antes da vogal. Por exemplo, em série. Série. O I é a semivogal e o E é a vogal. Série. I, E. O E tem esse som mais alto. Ou pode ser decrescente, quando a vogal vem antes da semivogal. Pai, pai, pai. O A tem um som mais alto. Pai. Como eu falei, aqui a gente tem Professor, duas letras juntas. Se o A sempre vai ser a vogal, então o I é a semivogal. Pois não? professor, em uma das páginas, vamos dizer assim, que o senhor nos mostrou, dizia que toda sílaba possui apenas uma vogal, com exceção das palavras que são apenas uma sílaba, não é? Tipo, mal, mãe, aquelas de Exato. uma sílaba. Vamos lá. O ditongo oral, quando o ar sai apenas pela boca, pai, série. E nasal, mãe, a gente dá essa puxada do an pelas fossas nasais, como tem aqui na descrição que eu coloquei. Quando o ar sai pela boca e pelas fossas nasais. Mãe. Quem fala muito assim são aquelas pessoas que a gente tem mania de dizer que é fanho. Fala muito pelas fossas nasais. O hiato. Professor, Vamos nós entender o aprendemos. que... Nós vimos na aula de português. Na aula de produção, temos que saber isso aqui para fazer uma separação, para Não, fazermos professor, uma eu tô análise dizendo também. que nós vimos por cima isso aí de português, que a tia Brenda ensinou. Professor, inclusive ela nos ensinou de uma forma bem diferente. Ela nos ensinou o seguinte: nós falávamos essa palavra enquanto tampávamos o nariz. Nós falaríamos como se fôssemos fanhos. E ele explicou que se nós falássemos como fanhos, é uma palavra nasal. Nasal, né? Som nasal. Som anasalado. Vamos lá, a gente tem que terminar essa explicação, porque se vocês estão dizendo que sabem, mas responderem a terceira questão errado, eu tenho que saber que eu fiz o meu trabalho, que eu passei o conteúdo para vocês também. Certo? Prestem atenção. O que é que significa hiato? Significa fenda, significa abertura. Por que isso? Porque ele é o divisor das sílabas aqui, das letras, das vogais. É a sequência de duas vogais numa mesma palavra que pertencem a sílabas diferentes. Ou seja, duas vogais numa mesma palavra de sílabas diferentes. Você usou o exemplo saída, não foi, Taimon? Aí eu coloquei esse exemplo aqui também. Sa-i-da. Tem um encontro na palavra, mas na separação silábica, essas vogais também se separam. Uma vez que não há mais de uma vogal numa sílaba. Aqui a gente tem duas vogais, ó. Por que que aquele I não é semivogal? Já que o A é a vogal também. O A já é vogal. Aquele I deveria ser semivogal. Mas note que ele tem um acento agudo. Ou seja, o som dele também vai ser alto. Saída é um som alto. Eles são iguais. Então a gente separa. Aqui em sinfonia, a gente tem uma palavra onde o I no encontro com o A também é alto, embora não haja o acento. Sinfonia. Ele tem uma sonoridade forte, então ele também é um hiato. Poesia. Também temos um hiato, devido à sonoridade. E o tritongo, eu vou falar rapidinho, porque a gente não vai precisar dele aqui, mas é a sequência formada por uma semivogal, uma vogal e uma outra semivogal, sempre nessa ordem. Semivogal, vogal, semivogal, numa só sílaba. Paraguai. Temos um encontro oral. Quão. Temos um tritongo nasal. Ele sempre pode ser oral Professor, ou nasal. professor. Vamos resumir para voltarmos para o livro. Ditongo é o encontro vocálico que permanece na mesma sílaba. Hiato é o encontro vocálico que se separa, ficando em sílabas diferentes. E o tritongo, no tritongo temos 3 sons vocálicos na mesma sílaba. Esse encontro não se separa. Agora vamos para a página 62. Professor. Temos uma atividade maravilhosa para fazer. Pois não, Caio? Ô, professor, agora toda hora que a gente for fazer alguma atividade desse livro, eu vou ouvir nessa aula para ver.
Não entendi, meu querido. Toda hora que eu for fazer uma atividade nesse, no livro de produção, eu vou ver essa aula no YouTube. Pode ver, pode me procurar também, me procurar no Google Sala de Aula, que eu também respondo por lá, tá bem? Aqui a gente tem um artigo de divulgação científica que fala o seguinte. Vocês deixaram de ver minha tela? Sim, deixamos de ver a tela do senhor. Aqui tinha acabado, eu pensei que eu não tinha cortado aqui. Página 62. Alimentos geneticamente modificados. Os alimentos... Professor, Oi, eu acho que já acaba a aula do senhor, não? dá tempo a gente explicar as questões, que vão ficar para casa. Os alimentos com modificações transgênicas resultam da combinação de genes diferentes, a fim de desenvolver nos vegetais características específicas que proporcionem ganho de qualidade e produção. Embora sejam mais resistentes a insetos e herbicidas, apresentando alta produtividade e aumento de valor nutricional, os transgênicos, longe de eliminar a fome no mundo, a qual pode ser combatida com alimentos sem transformação genética, representam a manifestação da ganância capitalista. Essa verdade é facilmente comprovada, porque os maiores beneficiados com a alimentação transgênica são os laboratórios e as agroindústrias, que obtêm aumento de lucro financeiro, impondo aos agricultores o uso da biotecnologia na atividade agrícola. Além disso, a manipulação genética de sementes enfraquece a agricultura familiar, a qual não dispõe de recursos suficientes para adquirir os transgênicos, por serem produtos de preço elevado no mercado internacional, principalmente já que são produzidos em grande parte por empresas multinacionais, o que aumenta a dependência dos países subdesenvolvidos em relação às nações com maior avanço biotecnológico. Isso daqui é bem objetivo, né? É por tudo isso que muitos cientistas, governantes, ambientalistas e algumas entidades não governamentais se mostram contra a utilização precipitada de transgênicos, uma vez que ainda não foram bem desenvolvidas pesquisas sobre as eventuais consequências que esse tipo de vegetal pode trazer ao ser humano e às plantações. Assim, o mais prudente é, primeiro, pesquisar com profundidade científico-social para depois, se comprovados os benefícios dos grãos geneticamente alterados, liberar a disseminação do produto no mercado, visando o favorecimento da humanidade, e não o enriquecimento de donos dos meios de produção. É um texto bem interessante, bem preciso, bem objetivo. Professor, aqui fala de alimentos que seriam feitos para, não sei, como um tipo de cura de doenças ou de melhorias corporais, mas que não foi bem desenvolvido e pode causar danos ao ser humano, é isso, pessoal? Também, os alimentos são alimentos que são modificados em laboratório e que ainda não houve estudos mais aprofundados sobre as consequências a longo prazo. O que é que isso vai fazer no seu organismo? O que é que isso vai fazer no seu estômago, comendo a um alimento transgênico por 10 anos? Vai dar um câncer? O que é que isso vai acontecer? Sendo que o melhor é o natural, né? Vamos lá. Professor, com licença, eu acho que se eles conseguissem estudar melhor, se dedicar e conseguir fazer de uma forma que isso funcionasse, acho que isso poderia ser uma das curas para essa pandemia que nós estamos passando. Poderia resolver outros problemas da sociedade, né? Poderia ser uma ajuda para resolver a fome. Mas talvez da pandemia é uma questão mais sanitária e médica do que alimentícia. Mas a sua ideia é maravilhosa. Vamos lá. Primeira questão. Você concorda que os alimentos transgênicos representam a manifestação da ganância capitalista? Ou seja, os alimentos transgênicos são a demonstração de que o homem não se importa com a saúde do outro e visa mais dinheiro do que o bem-estar da humanidade? Você concorda com isso? Você discorda com isso?
justifique. Tá bem? A Para resposta é responder pessoal. pra casa, né, Segunda professor? Vamos questão. fazer em sala, professor? Em casa, né, professor? Você vai ter que pesquisar. Só não quero que pesquise a terceira questão, porque eu acabei de explicar bem direitinho. Ei, professor, esse é para casa, não é? Que tá Exato, nos para cá. fazendo. Na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens da utilização de alimentos transgênicos? Você vai pesquisar as consequências que já foram estudadas e comprovadas, o que é que causa, e vai discorrer aqui num pequeno texto, bem escrito, bem organizado, certo? Se a sua resposta for maior do que essas 5 linhas que o nosso livro dispõe, claro, você vai fazer no seu caderno e vai mandar a devolução dessa atividade para o seu professor, tá bem? Como é, professor? Terceira questão. Repete Oi? o que o senhor disse. Repete o que o senhor disse a partir do caderno para enviar. Não entendi muito bem. Eu quis dizer o seguinte, que eu quero, na segunda questão, uma resposta mais estruturada. Eu quero um texto pequenininho, que pode até caber nessas 5 linhas, mas se você for fazer muita coisa na sua pesquisa e não couber nessas 5 linhas, você pode escrever no caderno a resposta dessa segunda questão e mandar para mim, Professor, lá no Google pode Classroom, Beleza. tá bem? Pode ser ou não uma resposta assim grande. Pode ser ou não, né? O que importa é que ela seja bem respondida, não é? Isso. Se você conseguir dar a síntese da sua ideia aqui em, sei lá, 4 linhas, tá ótimo. Sendo uma ideia completa, começo, meio e fim, claro que eu aceito. Terceira questão. Identifique nas palavras abaixo a ocorrência de ditongo ou hiato. Vai colocar na primeira aqui, em ganância, é ditongo ou é hiato? Eu acabei de explicar. Está bem simples aqui. Ganância. Respondi. Está muito fácil essa questão. Quarta questão. No trecho abaixo, justifique o uso do acento circunflexo na palavra destacada. Os maiores beneficiados com a alimentação transgênica são os laboratórios e as agroindústrias, que obtêm o aumento de lucro financeiro, certo? Você vai só me dizer se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona e você vai colocar Como, a regra professor? de Não entendi, acentuação aqui. não entendi, professor. A palavra destacada aqui é a palavra obtém, certo? Obtém. Você vai me dizer se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona. E também você vai me dizer o porquê de ela ser acentuada, o porquê desse acento circunflexo. E isso foi passado para vocês sobre as regras de acentuação. Quinta questão. A palavra consequência foi alterada com um novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Essa aqui também vocês vão precisar pesquisar um pouquinho. Qual alteração ela sofreu? Eu vou dar uma dica. É a mesma alteração que a palavra 50 sofreu. Tinha uma coisa lá que não tem mais hoje. É a mesma alteração que a palavra linguiça sofreu. Tinha um sinalzinho lá que não tem mais hoje, com um novo acordo ortográfico. E a palavra consequência também está na mesma regra. Tinha um sinalzinho lá nessa palavra que hoje não tem mais. Certo? O seu trabalho aqui, além de escritor, é de pesquisador, de investigador, que é tudo a ver com a disciplina de profissão. Certo? Pesquisa é aumento de repertório e de informação, claro. Vai só me dizer isso. Nós, professor, pesquisar sobre a palavra consequência e as suas mudanças. Não é, professor? Isso. Só me dizer o que é que aconteceu com o novo acordo ortográfico. Professor, Oi, Gabriel. é para fazer em casa, né? Nossa aula está fazer acabando agora? aqui. Não vai dar para Professor, corrigir nada agora. Se você quiser começar agora, daqui a 4 minutos, 3 minutos é o nosso intervalo. Não, deixa eu fazer depois.
Não, me diga. Eu lembrei daquela vez que o professor ensinou a gente que a palavra arara tinha três não sei o que lá. Aí nós perguntamos pra tia Brena, ela disse que não era. Você lembra, professor? Não. Qual é a Não. palavra? O professor na aula de produção ensinou uma coisa sobre arara. Eu não me lembro mais como era. Aí nós perguntamos pra tia Brena, que ela deu esse mesmo exemplo que o professor. Aí nós perguntamos a ela disse que não era muito bem assim. Aí nós perguntamos pro o professor até justificou, você lembra? Sim, eu também não estou lembrando o que era, mas eu sei que a minha teoria, eu comprovei para você que estava correta. E que a dela também, só que ela explicou outra coisa. Uhum. Aí o professor fez do mesmo jeito nessa aula aqui. Ensinou Pronto. de outra forma. Ela Professor, explicou outra coisa. para dizer se é de tongo ou iaco, A né? terceira questão, sim, se é de tongo ou iaco. Não tem três tongos aqui. É bom especificar, por exemplo, se for de tongo nasal, diz? De tongo oral? Se você quiser, sim. Se você quiser. Mas a questão não pede isso. Se a questão não pede, eu também não posso exigir isso, tá bem? Pois não. O senhor sabia que arara ao contrário é arara? Sabia? É que nem Ana. Ana, do contrário, também é Ana. Quem nunca sabia disso? Eu nunca soube disso. Que acontecimento histórico na humanidade. Marcou a história agora, viu? Verdade. Bom, pessoal, eu vou aproveitar os 2 minutos que eu tenho aqui para me despedir de vocês. Não esqueçam de obedecer os prazos, tá bem? Tchau, tio. Tchauzinho, professor. Obedeçam os Tchauzinho, prazos. professor. Mandem as atividades dentro do prazo, tá bem? Professor. Tchau, Tchau, professor. Tchau, pessoal. Até, professor. Até. Tchau, professor. Tchau.